E aí galera, bom? Hoje eu vou começar a compartilhar o conteúdo com vocês sobre periodização, sobre os parâmetros que eu uso na montagem da minha periodização, beleza? E por que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Porque muita gente acha que uma hora é muito pouco para fazer o seu aluno evoluir. E eu achei isso por um bom tempo e hoje eu vejo que foi um erro achar isso e eu estou compartilhando isso com vocês para vocês evitarem de cometer esse mesmo erro. Ou seja, uma hora é o suficiente para você fazer o seu aluno evoluir, beleza? A não ser que o seu aluno seja aquele aluno já ultra elite, aí a história é outra. Agora, aluno avançado, aluno mediano, aluno iniciante, uma hora dá demais, beleza? É o que eu faço hoje em dia e funciona pra caramba. E isso é uma vantagem enorme, porque pensa comigo, pela sua hora aula, você entregar um resultado em uma aula de 2 horas e meia ou duas ou até 1 hora e meia, sai muito mais caro para você do que você entregar o mesmo resultado ou até um resultado melhor em 1 hora. Então você está valorizando a sua hora de trabalho quando você começa a usar esses parâmetros que eu vou te ensinar aqui. São os parâmetros que eu uso, beleza? Eles não são uma regra, você pode encontrar outros em outro lugar e tudo bem. Você usa se quiser. Então vamos lá, quais são esses parâmetros? São duração, frequência, carga máxima. 3 parâmetros, beleza? Dentro de carga máxima tem volume e intensidade. E aí eu vou explicar um pouquinho cada um deles já já. Quando você tem parâmetros, quando esses parâmetros estão pré-estabelecidos, você tem dados para poder comparar a sua planilha futuramente. Comparar ela com uma planilha anterior ou com a próxima planilha que você for fazer, beleza? Então é importante você ter o máximo de informação possível sobre a sua periodização. Como tudo na vida, quanto mais informação você tem, mais capaz você é de fazer esse processo ficar melhor. Então você não consegue melhorar a sua periodização se você não medir ela, se você não tiver dados para comparar ela. Você vai achar que está comparando, mas aí você vai pegar, depois de 3, 4, 5 periodizações, você já não vai lembrar da segunda, você só vai lembrar da quarta. E se você tem esses dados registrados, você vai se lembrar da primeira, da segunda, da terceira, e você vai ver o que está funcionando e o que não está e vai saber melhorar o seu processo. Bom, então vamos lá. Vamos começar pela duração, beleza? Para falar sobre duração, eu vou só dividir rapidinho os conceitos de macrociclo, mesociclo e microciclo com vocês. Só para a gente ficar na mesma página na hora que eu usar esses termos, beleza? Então, macrociclo refere-se ao seu projeto a longo prazo, vamos dizer assim. Pode ser 1 ano, pode ser 4 anos, se for um ciclo olímpico, por exemplo. Seu atleta quer competir nas Olimpíadas, 4 anos. É o macrociclo dele. Você está fazendo tudo aquilo lá pensando para um resultado daqui 4 anos, beleza? No meu caso, como eu não tenho nenhum atleta olímpico, eu faço macrociclos de 1 ano, beleza? Minha programação é por um período de 1 ano. Dentro do macrociclo existem os mesociclos, que é onde entra a periodização. A periodização que a gente vai falar aqui o tempo inteiro é referente ao mesociclo, beleza?
É um período com começo, meio e fim, que são partes desse macrociclo, beleza? E o microciclo eu chamo de cada semana dentro desse mesociclo. Então, um mesociclo de 12 semanas tem um microciclo de uma semana, entendeu? Então, beleza. Dito isso, vamos falar sobre a duração. A duração, o seu mesociclo, no caso, ele pode variar. Ele não tem um valor, um número pré-estabelecido. Podem ser 8 semanas, podem ser 10, podem ser 12, podem ser 15, podem ser 20, beleza? Aí aqui eu só vou te contraindicar duas coisas. Ou um mesociclo muito curto, o que seria muito curto? 4 semanas. 4 semanas é muito curto. E um mesociclo muito grande. Um mesociclo de 24 semanas, vamos dizer assim. E esses dois eu não recomendo pelo mesmo motivo, que é adaptabilidade, beleza? O primeiro, muito curto, não gera adaptação no seu aluno. Não vai fazer ele evoluir. 4 semanas você não vai ver resultado. Você só vai ver resultado se for um aluno muito iniciante ou se o objetivo desse ciclo for puramente técnica. Então, assim, para ganhos de força, 4 semanas é muito pouco, beleza? E um muito grande também, mas pelo motivo inverso, mais ou menos. Inverso seria tipo, adaptou demais. Sim, mais ou menos isso. Porque o seu corpo, ele tende a se acostumar com certo estímulo. Tem um autor que eu sigo, que eu gosto muito dele, que ele fala assim, uma frasezinha dessas de efeito. Quando o seu corpo sabe todas as respostas, você tem que mudar as perguntas. E basicamente é isso que acontece numa programação enorme. O seu corpo começa a decorar as respostas. Então aquele estímulo que deu resultado ali na primeira metade desse mesociclo, ele para de dar resultado na segunda metade, ou ele dá menos resultado na segunda metade. Porque o seu corpo ele se adaptou àquela ideia do treino e ele não é mais tão estimulado quanto ele era no começo do ciclo, entendeu? Então, é por esses dois motivos que eu não recomendo uma periodização muito curta e uma periodização muito grande. Adaptabilidade. E um último motivo, por que você deve pré-estabelecer a duração do seu mesociclo, é para você ter o fim do seu mesociclo pré-estabelecido. Por que isso é importante? Porque é super comum no meio de um mesociclo, no meio de uma programação, você notar uma leve queda de rendimento em alguns alunos. E nessa hora você vai querer parar a sua programação. Você vai achar que ela não está dando certo e você vai querer parar ela. Quando você estabelece o limite máximo, 8 semanas. Se você sentir isso na 4ª semana, você vai falar, tá, mas eu vou fazer as 8 semanas. E por que gera essa queda de rendimento? O que gera essa queda de rendimento? O conceito de supercompensação. Eu vou botar um gráficozinho aqui embaixo só para explicar o que eu estou falando, mas vamos dizer assim, a supercompensação ela funciona. Seu corpo ele se recupera de um treino e ele vai um pouquinho além do ponto em que ele começou aquele treino. Então ele começou aquele treino nesse nívelzinho aqui, você fez o treino, rolou uma depressão
orgânica, de fibra, de moléculas, enfim, dependendo do treino, vai destruir mais coisa no atleta, beleza? Após essa depressão, seu corpo começa a se recuperar. Então vai fazendo essa curvinha para baixo que vocês estão vendo nesse desenho aqui. Isso aqui é a depressão. A curvinha começa a subir porque o seu corpo está se recuperando, beleza? Então ele entra numa recuperação e esse era o ponto que ele começou, ele passa um pouquinho, porque o seu corpo é inteligente o suficiente para saber, esse cara me fudeu, vou ficar mais forte aqui. É isso mesmo, seu corpo faz isso. Isso é a supercompensação. Então, às vezes, num longo prazo assim, o aluno entra naquele baixo ali por um pouquinho mais de tempo, entendeu? E aí você nota às vezes uma queda de rendimento, mas é normal. Se você conseguir dar os descansos e fazer os deloads certos, você vai supercompensar. Você mesmo vai fazer a supercompensação do seu aluno. Você vai falar, agora esse bicho vai se recuperar, semana que vem ele tá 0. Beleza? E eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso. Então, beleza, seu aluno vai ter uma queda de rendimento por causa da supercompensação. Vocês entenderam o desenho aí? Então, duração. Estabeleça o limite, quantas semanas vai durar o seu mesociclo, beleza? E depende bastante do seu objetivo, da sua intenção. Tem uma competição daqui 6 meses. 6 meses são 24 semanas. Eu faria 2 mesociclos de 12 semanas. 12 semanas é um tempo ótimo, assim. Eu acho, pra mim é o ideal. Porque quando vai chegando no fim é quando os alunos já estão começando a achar chato aquele treino. Então dá para eles fazerem ali as 12 semanas e tem muito resultado. É um tempo suficiente para você garantir resultado. Por isso que eu falo para vocês que eu vou ensinar vocês a fazerem todos os seus alunos baterem PR em 12 semanas. Porque 12 semanas é o tempo que eu considero ótimo. Segundo parâmetro, galera, frequência. Frequência aqui é muito simples, só que ela se subdivide em 3 tipos de frequência. Primeiro, frequência que o seu aluno vai treinar, quantas vezes por semana, ou frequência que a sua turma de CrossFit vai fazer LPO. Então, você tem um box de CrossFit, você é coach lá e você monta o treino do box. Quantas vezes por semana vai ter LPO? Quantas vezes por semana você vai focar em LPO? 2, 3? Quantas vezes por semana seu aluno vai treinar? 4, 5, 6? Beleza? Então é esse o tipo de frequência. Você tem que ter pré-definida, não é adivinhação. Escreve isso lá antes de você começar a desenhar a sua periodização. Beleza? Esses parâmetros, eles têm que estar pré-definidos. Segundo tipo de frequência, galera. Frequência de vezes que um mesmo movimento vai se repetir no microciclo, em uma semana. Então vamos supor, você quer botar snatch 2 vezes na semana. Não é errado. Só tem que ter um motivo para isso. Beleza? Então, você tem que dividir essa frequência, você tem que saber os motivos por que você está fazendo isso. O aluno está com uma deficiência, precisa melhorar tal coisa, precisa focar um pouquinho mais em alguma coisa. Vai botar mais de uma vez na semana? Beleza? Mas você tem que saber disso. Ok? Esse é o segundo tipo de frequência. E o terceiro tipo de frequência, voltando no conceito de supercompensação, é a frequência com que você vai dividir os estímulos ao longo da semana.
naquela hora que eu expliquei sobre supercompensação, você lembra que fazia essa curvinha para baixo aqui, beleza? Vou botar o desenho aqui de novo para você ver. Essa curvinha para baixo é o seu corpo se preparando para se recuperar. Então vamos supor que você fez uma série de agachamento muito intensa. Seu corpo está aqui embaixo. Se você fizer outro agachamento enquanto seu corpo está aqui, você vai fazer o quê? Você vai jogar essa curva para baixo de novo. Jogou para baixo. Seu corpo está lá longe agora. Ó. Ele vai demorar muito mais para se recuperar e supercompensar do que se você tivesse esperado o tempo certo de recuperação para fazer agachamento de novo. Beleza? Qual que é esse tempo, galera? Depende do treino. Pode ser de 48 horas, pode ser de 72 horas, pode ser de 24 horas. Depende do treino, depende de quão intenso foi, depende de quão bem seu aluno está dormindo, depende de quão bem ele está comendo, depende da recuperação dele, beleza? E quem vai saber dizer isso é você, treinador. Você tem que observar isso. Então, você vai distribuir os elementos ao longo da semana pensando nisso, pensando na supercompensação. Você não vai meter clean and jerk na segunda, clean and jerk na terça e clean and jerk na quinta. Não, seu atleta não vai se recuperar disso, beleza? Pode parecer uma boa ideia porque é bom que ele faz bastante, ele vai melhorar. Não, ele não vai melhorar, beleza? Ele vai piorar e vai eventualmente se machucar por causa desse conceito de supercompensação. Você vai estar jogando essa curva para baixo para sempre, beleza? Então, divida os movimentos na semana pensando nisso, pensando de esse treino aqui, botei agachamento na segunda. Será que quarta essa galera já tá bem para agachar de novo? Acho que tá. Esse agachamento da segunda aqui não tá tão bolado assim, tá? Um agachamentozinho tranquilo, dá para agachar na quarta. Beleza, mete o agachamento lá. Sacou? Então, você tem que prestar atenção nisso. Carga máxima, terceiro parâmetro. Carga máxima, lembrando, também tem dois subparâmetros que são volume e intensidade. Por que carga máxima é um parâmetro? Acho que é bem óbvio, né? A carga máxima do seu atleta, você vai querer comparar ela no começo e depois da sua programação, para ver se ele evoluiu. Né? Então, claro que assim, você tem um aluno um pouquinho mais avançado, esse aluno não vai chegar no final da programação batendo PR em todos os movimentos, né? O cara treina 4 anos já, chegou no final de 12 semanas, ele não vai bater PR de snatch, clean and jerk, back squat, front squat, não. Muito difícil isso acontecer. Mas ele vai bater algum PR, ele vai bater o de clean and jerk, vai conseguir repetir o de snatch ali, ó, repetir o PR com uma técnica melhor. Show de bola, isso é evolução com certeza. O cara melhorou a técnica dele na carga máxima dele. Perfeito, isso não é ruim não. E você tem que saber disso e passar isso pro seu aluno. Falar, ó, a gente vai testar os PRs aqui, agora que acabou a programação, e é bem possível que você não bata todos, beleza? É esperado, para evitar a frustração no seu aluno, beleza? Frustração é algo que você pode tentar evitar sempre, se você puder. Então você já conta para ele, ó, vamos ver aí no que você vai bater. E ao longo da programação, você como treinador já vai meio que saber. Já vai falar, não, ele não vai bater PR de snatch não. Mas de agachamento ele vai, dá pra ver. Beleza? Aí, isso aí eu não falo pro aluno, mas essa parte do você não vai bater todos os PRs eu falo. Carga máxima é o 100% do aluno, é o máximo dele. O agachamento máximo dele é 300 libras, 100%. E ao longo dos microciclos,
esses percentuais vão variar de acordo com a sua intenção para o treino, beleza? Como a gente está falando de LPO aqui, a intenção é sempre ficar mais forte, beleza? É sempre aumentar o PR do seu aluno. E, claro, não esquecendo de tentar deixar ele mais rápido, mais potente, beleza? Mas o objetivo macro do LPO é força, beleza? Então, a carga máxima do seu aluno é um parâmetro, obviamente, fundamental. Se você não compara a carga máxima, como é que você vai saber se sua programação está dando certo? E por que ele está ligado ao volume e à intensidade? Justamente porque você vai variar esses percentuais nos microciclos. Então você começou a primeira semana ali com um percentual um pouquinho mais baixo de adaptação e, consequentemente, um volume um pouquinho maior. Vamos dizer assim. Isso não é regra, né? Mas só para você entender. Na semana 2, você aumentou um pouquinho esse percentual, o volume vai ter que diminuir, beleza? Então, assim, o volume e a intensidade, eles estão conectados com a carga máxima. Você vai estabelecer a carga de treino e com a carga você vai determinar as repetições e a intensidade. E como o nome já diz, é uma periodização. Você vai periodizar esses percentuais. Então, como a gente concluiu anteriormente, o volume a intenção é bater PR. A intenção é deixar o seu aluno mais forte, aumentar o 100% dele. Então você vai progredir esses percentuais ao longo da semana com metodologia para que chegue no fim da programação no 100%, chegue bem, bata PR, beleza? Você não vai ficar 11 semanas trabalhando com 70% e chegar na 12ª e esperar que ele bata PR. Não vai bater. Você tem que construir tijolinho a tijolinho a progressão dele para ele chegar lá e conseguir bater PR, para ele chegar lá e estar com uma técnica melhor. E aqui na carga máxima tem um conceitozinho que eu queria compartilhar com vocês, que é uma ferramenta sensacional para programação de treino. Eu uso muito e funciona. Não fui eu que inventei, o nome chama TrainMax, beleza? O que é o TrainMax? É você pegar um valor da carga máxima do aluno e usar como nova referência. Então vamos supor que a carga máxima do seu aluno, o 100% dele, seja 100 libras. 100 libras. Esse é o 100% dele. Se você usar um TrainMax de 90%, você vai considerar 90 libras o novo máximo dele. E você vai fazer a sua programação de treino com essas 90 libras como referência e não como 100. Por que essa ferramenta é sensacional? Parece estranho, né? Falar dela, porque, nossa, tá pegando a carga do aluno, diminuindo, como é que ele vai bater PR assim? Ele vai. Por quê? Porque usando um TrainMax, você garante treinos de qualidade, beleza? Isso, cara, isso é uma das coisas mais importantes da sua periodização. Treinos de qualidade. Não, nossa, que treino bom que eu montei. Não é isso não. O aluno está executando a programação que você montou com qualidade técnica, beleza? O TrainMax, ele garante isso. Então o seu aluno ele vai melhorar tecnicamente. Então o TrainMax ajuda. Outra coisa que o TrainMax ajuda, ficamos fechados aí em 2020, 6 meses. Na hora que a academia reabriu, o cara tinha o PR de 250 libras de snatch
dificilmente ele vai chegar repetindo esse PR, benzão, a não ser que ele tenha montado um box na casa dele. Então, você pega e usa o Training Max, beleza. Quando eu voltei, quando a minha academia voltou lá da pandemia, de 2020, a gente voltou usando o Training Max de 75%, bem baixo. Então, pegou o máximo, os 100%, 75% disso foi o que a gente usou como referência de carga máxima da galera, entendeu? Então, baixou mesmo, foi lá para baixo, começamos engatinhando. E isso foi ótimo. Assim, a gente fez um mesociclo de 8 semanas com esse Training Max. Depois eu aumentei o Training Max para 85%. E aí a gente fez 12 semanas. E no final dessas 12 semanas, como não é surpresa, a galera tava batendo PR, normal. No final das 8 primeiras não, porque eu nem botei para tentar PR, porque não faria sentido nenhum. A galera tava reconstruindo uma perda significativa. Não faria sentido botar a galera para tentar PR. E é só frustrar os alunos. Eles não iam repetir, não iam bater. E frustrar os alunos, como eu falei, nesse sentido de expectativa, é algo que você pode tentar evitar. Se você conseguir evitar, é bom. Training Max, galera. Usa o Training Max no seu treino. O cara voltou de viagem, passou um mês na Europa lá comendo pretzel, tomando vinho. Training Max de 80%. Vamos lá. E aí você vai podendo aumentar esse Training Max se você vê que o cara está respondendo rápido, entendeu? O que acontece muitas vezes? O cara volta de viagem, acha que a carga dele ficou lá, normal, esperando ele voltar, faz o treino, faz com muita dificuldade, nossa, essa carga tá difícil, né? Essa viagem me ferrou. Mas continua fazendo mal feito. E aí, machuca. Vou bater de novo na tecla. Qualidade técnica. Se o seu aluno não está treinando bem, você tem que ajustar a carga dele. O objetivo nunca é fazer o cara fazer repetições mal feitas. É fazer o cara chegar na falha técnica. O que é falha técnica? Vai fazer 5 repetições de agachamento. Fez uma, duas, 3, postura boa, joelhão, pá, tudo certo. Aí na quarta o cara já dá aquela estribuchada. Esse é o termo que eu uso com os meus alunos, eles já conhecem. O cara já deixou o joelho envergar para dentro, já perdeu a curvatura das costas. Isso é falha técnica. Eventualmente, você vai deixar isso acontecer ali por no máximo 2 repetições, beleza? Então o cara fez a quarta ali um pouquinho mais torto, fez a quinta torto, acabou, beleza? Não é para o seu aluno ficar fazendo isso o tempo inteiro. Não é para o seu aluno ficar fazendo mal feito. Então, se ele está fazendo mal feito, diminui a carga e deixa ele chiar. Ele vai chiar, a maioria deles. Mas se você explicar para ele por que você está fazendo isso, talvez ele chie menos. Os meus alunos mesmo, eles não chiam nada. Não chiam nada. Os que já estão comigo há pelo 6 meses, nem precisa muito tempo. Se eu falar, tira 10 de cada lado, o cara nem levanta a sobrancelha. Ele vai e tira, porque ele já sabe que é isso que tem que ser feito. Eu já expliquei para ele que diminuir a carga é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então, reforçando, o objetivo nunca é fazer repetições mal feitas. Se está mal feito, você tem que falar para o seu aluno que aquele PR foi tosco. Não é para bater palma para ele. Porque PR tosco não se sustenta. Ele vai bater na parede uma hora. Ele vai ficar lá, não vai conseguir evoluir mais a carga dele. Porque o treinador deixou ele se desenvolver com uma técnica ruim.
Se você assistiu o meu primeiro vídeo de apresentação, você deve ter visto que eu falei de uma aluna que chegou para treinar comigo, que ela ia competir no Oddland, e ela chegou nessa parede que eu tô falando. Ela chegou sem conseguir fazer mais nada, sem conseguir bater nenhum PR, sem ver evolução nenhuma e em dúvida se iria para competição ou não. Que eu fiz para fazer ela acreditar? Só diminuir a carga dela e corrigir uns vícios. Eu não montei uma super programação para bater PR. Eu fiz o contrário. Eu diminuí a carga dela e, claro, como ela não me conhecia, ela ficou, porra, não, caraca, meu snatch é 125, por que eu tô fazendo snatch com 85? Mas aí eu expliquei pra ela, diminuir a carga e corrigir vícios, corrigir erros, corrigir os erros que ela vinha cometendo que ninguém tinha corrigido. Os erros que ela vinha cometendo, batendo PR com aqueles erros e a galera, os professores aplaudindo. Isso não pode. Você não pode incentivar o seu aluno a bater um PR feio. Beleza? PR não é igual ao futebol, que tem aquele ditado, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Não, existe PR feio e não é pra fazer. Tem até uma curiosidade engraçada. Lá na minha academia, com os meus alunos, a gente usa uma escala de quão postável é a sua repetição. Então é assim, essa repetição aí, cara, não dá pra você botar nem pros close friends nos stories, tá? Nem posta em lugar nenhum, já deleta o vídeo. Essa repetição aqui, ó, dá pra ir pro feed. Pode botar no feed, tá top, maravilhosa. Então a gente usa essa escala. Os alunos já sabem. Tá postável? Tá postável. Pode postar. Pode postar no Stories. Claro que é uma brincadeira, né? Eu não impeço ninguém de postar nada. Mas eles conhecem essa escala e é legal para eles saberem que, beleza, legal, bateu o seu PR, tá postável pro Stories. Não foi uma repetição tão ruim. Tem uns errinhos, claro, mas dá para postar. Então a gente usa essa escala, porque os alunos sabem que eu não vou incentivar eles a fazerem repetições mal feitas. Eles já esperam isso de mim. Então, às vezes o próprio aluno ele bate aquele PR horroroso. Dificilmente isso acontece na minha academia, porque quem determina a carga é a gente, eu e os professores. Então, se a gente testou a carga ali, é dia de tentar bater PR. O cara fez 95% dele ali, beleza, bem feito. Fez o 100% meio mal feito, a gente tenta bater o PR. Ficou feião? Acabou. Tentou uma vez, um abraço, não deu. Fica pra próxima. Isso aí deixa qualquer um indignado, mas é isso. Tem que fazer. Tem que parar, tem que interditar. E se o aluno teimar, azar dele. E aí tem um conceito importante aqui sobre isso. O treinador ele tem que saber que aquele erro, aquela coisa feia que ele fez, foi por um erro corrigível. Então, o cara tentou bater o PR, fez uma feiura lá, mas que você sabe que você consegue fazer ele corrigir. Aí você pode tentar outra. Você fala pra ele que ele tem que corrigir e tenta mais uma vez. Agora, se você sabe que é um erro que não dá pra corrigir ali, ou porque ficou pesado demais claramente o problema é o peso,
aí deu, não tem por que tentar insistir. Agora, se o problema é técnico, pá, faltou esticar um pouquinho mais o braço ali, entra um pouquinho mais agressivo na barra. Beleza, tenta aí. Bum, entrou mais agressivo, bateu o PR com qualidade. Ao longo do nosso caminho juntos aqui, eu vou postar os vídeos de uma galera batendo PR. Que você acha que o cara tá aquecendo. Mas não, é PR. Isso acontece, eu vejo isso com frequência. Muita frequência. E aí, galera, um último conceitozinho para você ter em mente. A gente fechou os tópicos aí, né? Duração, frequência e carga máxima. Os parâmetros de uma programação. Mas você tem que ter em mente, bota na sua cabeça, que uma programação de treino, ela é como uma obra em uma casa. Quem já fez obra vai entender o que eu estou falando. Você pode ter um planejamento enorme da obra. Vão ter intercorrências, beleza? O seu pedreiro vai chegar lá, ô Guilherme, cara, fui furar ali e tem uma viga, velho. Era uma parede que você queria derrubar. Então, quem já fez obra sabe que isso acontece. Pô, era pra botar um negócio aqui, tem um cano, nem sei de onde que vai esse cano. Isso acontece numa obra e você tem que ter jogo de cintura ali para contornar essas intercorrências e conseguir continuar a obra, conseguir finalizar ela. A sua programação de treino é a mesma coisa. Vão ter intercorrências. Seu aluno pode vir a começar a sentir algum incômodo, isso é uma intercorrência. Seu aluno pode... foi demitido, terminou o casamento e o cachorro morreu. O cara tá deprimidaço, velho. Provavelmente você vai ter que diminuir a carga dele, porque faz parte, o psicológico faz parte do treino. Isso é uma intercorrência, o estado emocional do cara. Entre outras intercorrências, o box fechou por causa de uma pandemia. Isso é uma intercorrência na sua programação. Beleza? Então você tem que ter a mente aberta para eventualmente você ter que fazer algum ajuste no treino. Isso não é sinal de incompetência. Você fazer uma alteraçãozinha ali é sinal de que, muito pelo contrário da incompetência, é sinal de que você está atento aos feedbacks que seu aluno está te dando. E você está ajustando o treino para isso. Você está atento ao objetivo da programação e você está fazendo os ajustes que tem que fazer para proteger seu atleta e para garantir um resultado para ele. Então, não cai nessa besteira de que o coach é super-herói, ele não erra. Não, ele erra e pode errar bastante, beleza? Vai ter um treino lá que eventualmente você vai ver que exagerou na carga. Pode acontecer, diminui. É importante você trazer essa responsabilidade para você, porque às vezes o aluno não está conseguindo fazer a carga e ele já acha que é culpa dele, que era para ele conseguir. E às vezes não. Beleza? Então, quando essa responsabilidade é sua, fica mais tranquilo de você fazer esse ajuste, fica mais leve. Vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo me aprofundar um pouco em cada tema. Se você gostou, se você discorda, fica à vontade para comentar, para dar sua opinião. A gente está aqui para crescer junto. Eu estou só compartilhando as coisas que eu aprendi, as coisas que eu testo com vocês. Mas, obviamente, eu não sou o dono da verdade, beleza? Então, se você tiver algo a acrescentar, fica à vontade, pode conversar comigo. Isso aqui é um canal, como o nome já diz, um canal
estabelece uma comunicação. Manda esse vídeo aí para quem você acha que pode gostar, para quem você acha que pode ter interesse. Marca seu coach aí para ele ver. Manda para o seu amigo que trabalha no Boxtal, que está querendo começar a montar programação, porque esse conteúdo aqui é a base de uma programação. Cara, com isso em mente, a gente consegue avançar nos próximos tópicos que a gente vai abordar aqui com frequência. Beleza? Muito obrigado pela companhia, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Curte aí, compartilha, manda pra geral e um abraço.